Parece um Corinthians muito desconectado. E aí vou ter que destacar o Depay, tá? Não tem como. Eu sou contra cavadinha em qualquer penalidade, ainda mais na situação em que está o Corinthians. Acho que esse é o tipo de pênalti para você enfiar o pé na bola e ficar ali com um gol na frente no placar. Eu acho que não é o momento para você se expor a esse tipo de risco. Quero entrar nesse debate já, então. Essa confusão pós-cavadinha eu acho muito patética, porque assim, os caras do Mirassol foram cobrar... Boa noite. Os caras do Mirassol foram cobrar o Memphis como se ele tivesse cometido algum desrespeito ao tentar cavar. Cara, ele correu o risco, é um recurso perigoso, e beleza, a gente pode debater sobre a utilidade disso, e se contra ou a favor, mas ele já fez pênaltis assim, ele bateu, assim, ele cavou... A cavadinha ela é alta e ainda que o Walter não tenha caído, ele ainda tem dificuldade para pegar a bola, né? Então, assim, foi no limite do limite. Dito isso, não dá para os jogadores do Mirassol ir lá cobrar como se o Memphis tivesse feito um desrespeito. Pô, ele não fez nada demais. Só que se tinha alguém que era para cobrar o Memphis, era o jogador do Corinthians, né? Porque eu, naquele momento, colocava o Corinthians numa situação ruim, num jogo que foi pobre do Corinthians, né? O primeiro tempo foi um pouquinho melhor, mas o segundo foi um negócio pavoroso. E defensivamente é surreal o que acontece em 2025. É a ciranda dos problemas, porque todo jogo um dos zagueiros vai errar individualmente. Quando não os dois, como aconteceu hoje, né? Hoje teve erro do Kaká. Acho que até menos que eles ficam um pouco na podre, mas bota eles também no bolo. É que na temporada, todo jogo vai ter erro de um dos zagueiros. É certo que isso vai acontecer. E o Corinthians só não tomou gol em 10 jogos no ano, né? Em 33, tomou em 23. É doideira. Vamos dividir os assuntos e vamos primeiro no pênalti e depois a gente vai nessa parada aí de defesa que eu acho que é muito relevante pro Corinthians, tá? Mas só pra gente se pegar aqui no pênalti. A gente já disse completamente contra em qualquer situação. Anti-cavadinha. Porque eu acho que é você se expor a risco. Eu sou mais enfiar o pé na bola e eu acho um lance muito difícil, porque assim, como torcedora, se o cara perde, revolta, completa. Se o cara faz, frio, ele tirou onda, nananã. E aí, velho, se é displicência, é recurso, é o quê? Eu como sou um caneleiro de marca maior, eu nunca cobraria um pênalti de cavadinha, não é porque eu não tenho recurso. Sim, perfeito. Eu não conseguiria nem acertar. Perfeito. E, logicamente, o pênalti de cavadinha, ele traz para quem bate uma pressão desnecessária. Um abraço para Alexandre Pato. Opa! Então, assim, isso daí é muito conhecido, né? Eu, por exemplo, não faria. Eu não faria. Mesmo que tivesse habilidade, Mesmo não que eu faria. tivesse habilidade, eu não faria, porque você traz para você perder um pênalti já é ruim. É muito ruim. Agora, se você chegou lá, bateu certo, foi no canto, o goleiro pegou, não pegou bem no teu pé, beleza, você fala, beleza, eu não sou o primeiro a perder, não vou ser o último a perder, e beleza, acontece, faz parte, vou bater o próximo. Sim. Agora, quando você bate de cavadinha, você traz pra si uma pressão que não teria se você batesse de forma, entre aspas, normal. Eu acho uma medida, eu acho que não compensa o risco. Eu acho que não compensa o risco. Acho que aí é uma questão de risco-recompensa. Eu penso que não vale o risco que você cobra. E aí, o Walter, cara, ele teve um tempo de reação inacreditável, porque ele já tinha caído. Pra fazer a primeira defesa e depois que ele é o reserva. Exatamente. Né? Ele é o reserva do Muralha. Acho que isso... Se a gente aqui estivesse na Mirassol TV... Lei do ex, isso aí, né? Eu acho que se aqui fosse a Mirassol TV, que também não é a Corinthians TV, mas logicamente a gente vai falar pro que movimenta mais. Se a gente estivesse na Mirassol TV, eu acho que o debate hoje seria: como que o Walter é a reserva do Muralha? Walter ou Muralha? Esse é um debate. Mas aí o tempo dirá. Esse é pra Mirassol TV o debate. Eu acho uma loucura. Eu também acho uma loucura. Não, faz o menor sentido. Acho uma loucura. O Walter eu acho o Walter muito bom goleiro. O Walter, há muito tempo. Ele é um goleiro nesse nível aí há muito tempo. Então, assim, eu não gosto... O Walter podia ser titular de alguns times aí da Série A. Muitos times da Série A. Aí quando se imaginava que ele poderia ser titular do Mirassol, ele é a reserva do Muralha. Exatamente. Mas eu não gosto de pênalti de cavadinha, até quando faz, porque eu acho que a recompensa não vale o risco. O Vitor é fã de quem eu citarei, mas o Walter seria titular neste momento, líder do Campeonato Brasileiro. No Red Bull Bragantino? Isso. Com certeza. Seria titular do Red Bull Bragantino. Vocês acham que fosse clássico contra o Palmeiras, Formiga, o Memphis batia pênalti de cavadinha? Cara... Eu acho que sim. Eu acho que bateria. O Memphis já mostrou. Ele tem personalidade. Eu não sei se fosse lá como ele jogava. Ele é peitudo. Ele é peitudo. Eu vou te falar uma coisa que eu duvido. Ele tem vibe Gabigol. Ele tem, mas vou te falar um negócio que eu duvido, tá? Ele veio de onde agora? Ele veio do Atlético, né? Eu duvido que ele batesse um pênalti de cavadinha no Atlético e Real Madrid. Batia nem a pau, Um Atlético e com Real o Madrid. Simeone,
Mas você acha, então, que ele tá... Não, eu acho que aqui ele se sente à vontade. Eu acho que isso é um pênalti Será que ele pensou que estava confiante muito fácil? e confortável. E agora ele entendeu? É um jogo contra o Mirassol. Então, será que ele... Com todo respeito ao Mirassol, mas pro Memphis pode ser que isso tenha alguma questão, assim. Não, mas não eu não dá sei. pra saber, não Pode dá. ser, Não dá pra saber, exato. Pode Eu ser que também não é não vou, só contra o Mirassol, não acho que a tá? culpa seja... Não, assim, ele já deu... Quando ele deu aquela declaração que, entre aspas, ajudou a derrubar o Ramon, em outro contexto, eu duvido que ele falasse. Duvido que no Barcelona ele falasse o que ele falou lá, questionando taticamente Ele tá se achando muito treinador para forte todo dentro mundo, do entendeu? Corinthians, Eu isso acho que assim, ele é grande mesmo, ele vem como uma das grandes bandeiras pra cá e tudo bem. Ele E é acho que grande. já deu resultado, porque ele coloca o Corinthians na Libertadores do ano passado pra cá. Ele dá ajuda no título Personagem paulista. importante do ele título paulista. Fora o anímico do clube que mudou. Mas eu acho que ele vive uma situação confortável de um estrelismo em um país que ele nunca teve. Por isso No que Brasil, no Brasil como um todo, né? Não só no Corinthians, inclusive. como por isso porque que eu é acho que ele diferente. faria isso num Palmeiras e Corinthians, num Corinthians e Palmeiras, acho que ele faria, porque ele é peitudo assim, e acho que ele tá muito descontraído, e no sentido positivo da palavra, né? Acho que ele tá leve, então acho que ele faria. Agora... É que eu acho que essa leveza pra virar o barco é no instante. Tipo assim, Com certeza, enquanto mas tá isso sim, ganhando, é isso. tu gravar música com MC é show, isso, tu fazer claro, rap é mas show. mas a gente tu bate nessa tecla bater com o tempo. Só que, Quando o que eu era- acho injusto, tá? Eu continuo achando Então, ele um personagem fundamental e importantíssimo. Eu tô tentando- Independente de qualquer coisa. Só que aí pode começar uma reinterpretação do Agora que é ele o tá Memphis. conhecendo o outro lado. Sim. Ele só é conheceu isso. o lado bom. E isso Exatamente. engrandeceu ele e deu força. E deu a Ele vai, confiança dele agora fazer. ele vai conhecer. É aquilo que a gente fala, né? Mas tem que entregar mais em campo, gente. Deixa eu trazer uma aspa aqui do Hugo Souza, que Opa. cada um faz a sua Ele interpretação, também perfeito? É polêmico também. Precisamos repensar algumas coisas. Atitudes dentro de campo. Repensar como atleta. Como respeita o clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip rápido. Nosso elenco não precisa sofrer. Precisamos mudar logo isso para desenvolver o nosso futebol. Podemos fazer muito mais mesmo. O que apresentamos hoje no último jogo está bem abaixo. Se cobrar e cada um pensar um pouco mais no que fazer de melhor para ajudar o grupo a fazer o coletivo se sobressair da melhor forma. Não podemos ir para o segundo tempo dessa forma. Rever algumas coisas. O início me pega, tá? Mas eu acho que isso Precisamos repensar algumas coisas, atitudes dentro de campo, repensar como atleta, como respeita o clube que a gente defende. Mas eu acho que ele se colocou no bolo também. Ele Sim, não tá sim, apontando sim. só pra ninguém. Não. E aí vem outra parada de alguém que está numa situação confortável, né? O Hugo Souza hoje Está. é blindado com justiça, porque ele tem serviços prestados, e ele só é capaz de dar essa declaração porque hoje ele é um cara meio imune aos problemas do Corinthians. Ele não tem culpa de basicamente nada do que tem acontecido, né? Pelo contrário, ele entrega muito mais solução do que problema. E aí quando ele fala, agora, acho que esse tipo de entrevista não é bem vista no vestiário. Seja, dependendo de quem fala, né? Mas Eu acho que não foi diretamente pro não é pra pro ninguém, Memphis, mas tem em- aquele negócio das vezes no a carapuça futebol isso servir, não né? é bem visto. É. Mas Não, então, já- mas é- ofendida. É que não, eu mas acho- olha, e eu acho, pra mim aqui também, se a gente junta um pouquinho o ano, aquele post lá do Yuri Alberto, depois do Romero e cobrar o pênalti, foi uma que indireta. era do Era mais Yuri. ou menos essa pegada aí. Por isso que eu tô dizendo. Assim, não acho A que ele tá história da dizendo camisa do diretamente Garro, pro né, Memphis. que ficou A mal história da contada. camisa do Garro. Então, algo internamente não tá maneiro, pô. Pra mim tá meio... E no caso lá isso daí muito bem explorado pela Bianca Molina lá num dos jogos do Paulista, que falou, não, tá tudo resolvido, a troca da camisa foi tranquilíssima, não sei o quê, e depois o Garro disse que não foi. Exato. Então, assim, agora, eu acho que ali tá muito claro ali que o Hugo entendeu que a volta do Corinthians do intervalo, a postura que o Corinthians voltou do intervalo é uma postura inaceitável, né? Inaceitável, um baixíssimo nível de intensidade para um time que tinha jogadores poupados. Então, assim, se você fala, vai lembrar, hoje não começou com o Carrilho. O Carrilho é um jogador importantíssimo no meio-campo do Corinthians. Hoje começou com ele no banco. Então vem o Maicon, o Maicon voltando ainda carecendo de melhor ritmo. Vem o Breno Bidon. Então ficou um meio-campo com menos capacidade de controlar, de gerar jogo contra um Mirassol que o Gabriel no intervalo ele falou, deu uma entrevista lá pro Prime Video lá, em que ele fala uma coisa que é muito verdade, ele falou, cara, o jogo é um jogo de pouquíssimas chances, o jogo tava muito igual, eles acertaram o gol ali, mérito pra eles, então assim,
Mas tá muito igual, vamos tentar voltar. E foi isso mesmo. Então, assim, era um jogo que, em tese, o Corinthians produziu pouquíssimo no primeiro tempo, mas produziu mais do que no segundo. E no segundo voltou com uma baixíssima intensidade. Talvez a fala do Hugo seja voltando nisso aí. Também. Não, só essa parada que a gente falando de nível de interesse e tal. Na hora, eu olhei pro Mauro. Pode parecer uma bobagem, mas na construção do desligado, desse Corinthians desconectado, essa comemoração do Kaká é como se o jogo tivesse 5-0. Era 1-0 no último lance do primeiro tempo. Ele não corre pra lugar nenhum, ele faz uma comemoraçãozinha aí, beleza, e é isso aí, como se o jogo tivesse assim, ó. Banho-maria. Você não acha um... Porque assim, ele faz pouquíssimo gol na vida, né? E o Corinthians ele tinha é um perdido zagueiro. o pênalti. O Corinthians tinha perdido um pênalti. Não Tu faz tinha o gol no marcado último lance do ainda primeiro tempo, esse ano, tu não comemora. Praticamente E aí eu fui olhar, será que o Kaká jogou no Mirassol? E tá meio que evitando comemorar, né? Tá ironizando. Mas é esquisitíssimo. Combinando tudo isso que a gente tá juntando as peças, me parecia um Corinthians, tipo assim, pô, se eu pudesse não estar aqui hoje... Eu fechava. Noitezinha de sábado. Putz, eu não tô zero querendo estar aqui. Preguicinha. É que eu acho que tem uma parada que o que representou, e acho que com razão, tá tudo certo, mas o que representou o Campeonato Paulista pro Corinthians, a conquista do Campeonato Paulista pro Corinthians nessa temporada, tinha que ser comemorado, tinha que ter o tamanho que deram para aquilo, de fato, pela importância, Concordo. pela necessidade que o Corinthians tinha de título, de título em cima do grande rival, que vem vencendo tudo podia nos ganhar últimos um título anos. na casa deles, né? Exato. Tetracampeonato inédito na era profissional. Mas eu acho que a grande questão é esses caras entenderem que ganhar um Campeonato Paulista, tá bom, vamos pra próxima, né? Eu acho que... Assim, não dá pra achar que ganhou Agora, o 5 a 0, Campeonato Paulista 5 a 0. e pronto. Pode fazer qualquer coisa no Brasileiro, qualquer coisa na Sul-Americana, que a Mas temporada ainda tá mais ok. se você, isso. pegar Parecia- o que aconteceu no ano passado. Tá né? mesmo. 5-0. Num primeiro momento, parecia que ele achava que o gol seria anulado, sabe? É. Sabe quando você acha que o gol vai ser Tipo anulado? Que isso, você dá aquela comemorada... Eu olhei pro Mauro e falei, será que teve alguma parada, assim? Não, e depois daí ele Cara, e corre ninguém sozinho, sobe né? nessa bola. Acho que tivesse uma câmera e faz uma comemoração que eu não identifiquei Essa exatamente o que questão que é. aí do Campeonato Paulista, na época, me incomodou muito das pessoas dizerem que o Corinthians tá comemorando demais, Sommelier gente. de comemoração, né? O cara foi Chatão. campeão contra o maior rival em casa, não sei o quê, tem que comemorar mesmo. Agora, entender que o ano do Corinthians já estava resolvido com o título paulista, aí não. O Corinthians não pode Mas não é pensar... só em relação a título, né, VS? E É. vaga na Libertadores? Não, que tudo não vai bem, jogar mas então- esse ano. Não tá jogando esse ano também. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Então, assim, você entender que, porque às vezes, se você. Agora até menos, porque estão todas as competições decididas mais ou menos na mesma época. Mas o que acontecia lá até 2016, até 2017, que o Grêmio é o primeiro campeão da Libertadores do ano todo. Fim do ano. Mas o que acontecia até o meio do ano ali? Você ganhava você ganhava a Libertadores, o Galo de 2013, que ganhou a Libertadores ali no meio do ano. Ficou numa tiriça até o Mundial. Ficou numa Ou a Copa do tiriça Brasil, até o né, Mundial, também. ou ganhava a Copa do Brasil. É. Você falava assim, já ganhei uma Libertadores, já ganhei uma Copa Tô do de Brasil. boa. Tô de boa, vou levar o Campeonato Brasileiro pra não cair. Não dá pra fazer isso com o Campeonato Paulista, irmão. Não dá. Porque o Campeonato Paulista é legal, a gente transmite aqui, é muito melhor ganhar do que perder, até porque se você perder, você ia perder pro maior rival dentro de casa. Tem que comemorar mesmo, mas se você tá com a vaga suposição de que você já tem crédito, o Campeonato Paulista hoje não dá crédito pra nenhum time desse tamanho. Se o Bragantino ganhar, beleza. Se o Bragantino ganhar o Campeonato Paulista, ok. Agora, um clube do tamanho do Corinthians, achar que ele tá com crédito porque ganhou o Campeonato Paulista, para. Aí tem que dar uma chacoalhada mesmo. Tem que botar todo mundo na sala e comer todo mundo no esporro. É isso. Pô. Acho que é importante a gente... Vamos ver também o que vai ser a postura do Dorival aí na entrevista, né? Ô, Formiga, só não... Você bateria de cavadinha? Só pra gente fechar esse Já tema e eu bati, quero ir pra né? defesa. Na minha realidade, já bati. E nunca Na perdi. cabeça dele, ele era Não, ele é é muito- craque. é Ele muito- é craque. não, Eu falei com uma pessoa eu não que abri a jogava boca com pra você falar que nada. ele me confirmou isso. Não, A é gente muito ia difícil. conversar. Me confirmou o quê? Que você era craque, pô. Opa, Eu vou obrigado. mudar a Você que vinha pergunta. aqui. Não, que ele era craque ou que ele achava que era? As duas coisas. Ah, Vou tá. mudar a então pergunta. beleza, Se tá você suave. jogasse no Ou Corinthians... seja, você ficaria rico se você vendesse comprasse o Formiga pelo que ele era e vendesse pelo que ele achava que era. Aí Sem ficava dúvida. rico. Não é verdade, sempre dei resultado, pô. Vai.
Eu diria que a maioria dos homens, ô Vitor Sérgio. Se você Pena que ele é compra o pelo que ele Royce, joga né? e vende pelo que ele eu não... não tenho nada ele a ver acha com que isso joga. diretamente, mas estava ali na safra. Quando Tá. eu entrei no Esporte Interativo, a gente tinha quantos títulos de Copa Imprensa? Ah, E depois? 3. Bom, então, Murphy, Vai lá. se você jogasse no Corinthians, o que tem? com a pressão do Corinthians, com o tamanho do Corinthians... Nesse jogo hoje? Nesse jogo hoje. Bateria, cavadinha. Bateria cavadinha. Assim, tivesse... Você não acha que é displicência, você acha que é Não, recurso. acho que dependendo, o Walter é um bom goleiro. Sim. Imaginando que, não sei se quanto estudou o Walter, né? Duvido que o Memphis tenha feito um levantamento de como é que o Walter se comporta em O pênalti. Memphis não, mas o Corinthians deveria. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu bateria, acho que... Não vejo problema, não. Tá bom. Mas assim, Não, é errou isso, eu só também, queria aí saber tu se segura teu B.O. mesmo. Claro. Só não óbvio. dá. Eu, se sou jogador Só do acho- Mirassol, não ia lá cobrar É o isso. Memphis, que eu acho meio Não. patético. Não, Isso aquilo é ali foi... macheza, né? A necessidade aquilo de ali demonstrar o cara- macheza que é irritante.